Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra. Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus por mais um dia. Nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais, de melhorar a nossa relação com Deus e com o próximo, com certeza. Então vamos meditar na palavra. Nosso texto é Mateus capítulo 10, versículos 12 a 19. E nós vamos aprender a respeito de um tema que tem sido muito complexo no decorrer da história da igreja. O Senhor Jesus teve muitos acusadores e nenhuma defesa. Ninguém defendeu Jesus. Quem tentou defender Jesus, como Nicodemos e outros, foram reprovados. A igreja teve muitos problemas, tem muitos problemas e terá maiores problemas. Geralmente não há defesa para a igreja. Quem defende a igreja por dinheiro, defende como qualquer profissional. Quem defende a igreja por convicção, muitas vezes não tem poder nenhum diante da sociedade. E quem serve a Deus, na verdade, em estado de graça, em espírito de graça, se torna vulnerável. Então, nada melhor do que aprender com Jesus a respeito da sua bondade e do cuidado do Senhor com o seu povo. Mateus capítulo 10, versículos 12 a 19. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê o cuidado de como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Bom, o nosso Senhor prometeu fielmente e cumpriu a presença do Espírito Santo para a sua igreja. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, ou outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus falou de muitas atribuições do Espírito Santo: ensinar, lembrar, fazer lembrar, defender. E neste texto nós encontramos o Espírito Santo como defensor. Ele é o paracleto, é o advogado da igreja
da sua membresia, da sua liderança, quando estes estão em sintonia, em harmonia com a palavra de Deus. Claro que o Espírito Santo não daria uma palavra para defender alguém praticante de heresias, alguém aventurando-se na fé, sujeito que começou numa igreja com humildade, com graça e tal, aí foi se sentindo, foi ficando famoso e formoso, depois fez da igreja um antro. Ele pode ser preso e vai responder pelos seus problemas. Ele fez da igreja uma coisa própria, e se acontecer dele enfrentar algum processo, alguma coisa, ele vai ter que se virar. O Espírito Santo não defenderia um criminoso espiritual. Quem usa a igreja para manipulação política, quem usa a igreja para manipulação financeira, quem usa a igreja para se assenhorear dos outros. Então, o Espírito Santo é o defensor da igreja, mas ele defende a igreja no que diz respeito à sua unção, à sua função, à sua missão. E aqueles que estejam envolvidos nessas práticas em sintonia com Deus. É assim que o Espírito Santo é o Paracleto, é assim que o Espírito Santo é o professor, é o defensor. Ele ensina, ele faz lembrar e ele defende. Aqui nesse texto, meus irmãos, muito importante para nós, porque fala da ação da igreja. Quando entrardes em alguma casa, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, se houver aceitação, se a casa for digna, se aceitar a vossa saudação, repouse sobre ela a vossa paz. Se não, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber numa casa ou numa cidade, quando sair daquele ambiente, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra esta casa ou cidade, contra este lugar, pela sua atitude. Sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles, contra aquela casa, contra aquela família, contra aquela cidade, contra aquele distrito, em testemunho contra eles. Jesus ensinando pessoalmente. Em verdade vos digo que no dia do juízo, haverá menos rigor para as cidades impenitentes, as cidades contaminadas, corruptas. A maioria esmagadora ignora os males de Sodoma, só pensa na imoralidade masculina. E não era o único mal, era um grande mal. Mas ali havia muita injustiça, ali havia muita arrogância, ali havia muita violência, ali havia muitos outros males. Não era só o desvio de conduta sexual. Não. Até porque era lugar com um certo desenvolvimento. O Ló foi autoridade ali. Era autoridade, apesar de ser forasteiro, ser um estrangeiro. Ele não era de Sodoma, mas ele esteve ali muito tempo. Tornou-se uma pessoa com condições, e então não era só este problema, não era só o problema da imoralidade, o desvio de conduta,
os transtornos sexuais. Não. Eram problemas e muitos problemas. E o Senhor Jesus diz: haverá menos rigor para os criminosos de Sodoma, os sodomitas, assassinos, ladrões, idólatras, feiticeiros, adoradores de Satanás, aqueles que invocam demônios, mediunidade, ensinadores de perversidade. Haverá menos rigor para os habitantes de Sodoma e de Gomorra, com todas as suas práticas perversas, do que para aquela cidade ou família ou distrito que rejeitasse a mensagem de Cristo. Uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, uma mensagem verdadeira, uma mensagem consoladora, uma mensagem de compaixão. É tanto que Jesus disse: ide, não leve nada. Não leve nada para a viagem, não leve alforje, não leve dinheiro, não leve isso. E na casa que chegar, no lugar que chegar, saudai a família, pregai o evangelho, dizei a eles: é chegada a vós o reino de Deus, curai os enfermos, purificai os leprosos. Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Vocês vão nesta unção, neste poder, para fazer o bem para aquelas pessoas. Jesus disse isto: curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. Era a igreja do Deus vivo com uma mensagem viva, com uma unção poderosa. E sendo rejeitada mesmo assim. Os que o rejeitassem, os que a rejeitassem, aqueles indivíduos que rejeitassem a palavra de Deus, a mensagem pacífica de nosso Senhor Jesus Cristo, além de ser a mensagem da salvação, seriam no juízo responsabilizados, julgados piores do que os sodomitas e gomorritas. No versículo 16, Jesus diz: eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Tenham cuidado, sede prudentes como as serpentes. Serpente anda bem cuidadosa, desliza bem devagar. Se tiver ameaça, se arma. Se tiver ameaça. Serpentes não andam matando assim, não. A serpente usa aquilo como uma defesa. O seu veneno, o seu bote, o seu ataque é como defesa. E o Senhor Jesus diz: sede simples como as pombas. No versículo 17, Jesus diz: tenham cuidado, acautelai-vos dos homens. Tenha cuidado com os falsos amigos, tenha cuidado com autoridades injustas, tenha cuidado com aqueles que aceitam subornos, que às vezes querem suborno. Às vezes querem, estão fazendo tudo. Dificulta para facilitar. Dificulta para facilitar. O Brasil tem doutorado em corrupção. E usaram isto na igreja. Eu conheço práticas de corrupção contra a igreja. Alguém não pode construir aqui, nesta área não pode. Mas aí, se conversar com fulano, com ciclano, eu conheço. Eu conheci processos de corrupção. Conheci. Bom, então, tenham cuidado com os homens. Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão a sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis conduzidos à presença dos governadores, dos reis, dos presidentes, para dar testemunho, para servir de testemunho. Mas não temas. Não penseis no que haveis de falar, porque não será. Não tenham cuidado com o que haveis de dizer. Porque
não será vós mesmo que falais. O Espírito Santo. Não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso aqui não tem nada a ver com pregação do Evangelho. Isso aqui é defesa pessoal no contexto de acusações injustas àqueles que serviam e seguiam o Filho de Deus. Para pregar o Evangelho é necessário conhecer. Primeiro é necessário participar, ser convertido, ser transformado para levar uma mensagem transformadora para os outros. Agora, pegar a Bíblia e sair por aí dizendo coisas, acreditando que o Espírito Santo vai ajeitar suas... completamente fora. O Espírito Santo não ensina ninguém a ser preguiçoso nem maldoso. Agora, como a pessoa não tinha defesa, o Espírito Santo inspiraria para que ele se defendesse, como fez com Paulo, com Estevão, com tantos outros. Que Deus abençoe os meus queridos irmãos, dando graça, revestindo de poder, de unção, os nossos queridos. E a nossa oração hoje pelos nossos idosos. Os nossos idosos estão, como em todo lugar, necessitados de mais atenção. É a fase que ninguém investe com alegria, não. Porque o que se espera de idosos? O que se espera de idosos? Oremos por eles. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelos nossos queridos irmãos, a tua igreja na cidade e no interior. Agora, meu Senhor, suplicamos a ti pelos idosos. Toma em tuas santas mãos, Pai, os teus servos que estão bem, os teus servos que estão necessitados, os teus servos que estão, meu Senhor, muitas vezes aflitos por causa de diagnósticos não conhecidos anteriormente. Pai querido, dá vitória, dá graça aos meus irmãos, abençoando suas famílias, aqueles pastores que estão sozinhos, aqueles que dirigiam, meu Senhor, e agora não tem mais atividade, aqueles que viviam com a casa cheia e hoje estão sem ter com quem falar. Ó Deus, dá graça, fala com eles, envia, Senhor, o socorro do céu e dá graça aos meus irmãos. Opera maravilha na vida da tua igreja, também na terceira idade. Amado Pai, Deus bondoso, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos tudo, Senhor, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.